Shalom. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos, eu, irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês. E mais uma vez, hoje dando continuidade ao nosso tema, falando sobre mensagens, falando sobre amuletos no mundo cristão, mundo gospel, como que. E antes de mais nada, como de costume, também antes de fazer um convite aos irmãos, que possam compartilhar, com o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para que vidas venham ser esclarecidas e deixarem de ser enganadas. Antes de mais nada, como de praxe, também, se possível, deixe o seu like, se eu gostei aí, para que o YouTube entenda que isso é uma mensagem positiva para todo mundo. Amém, amados? Bom, dando continuidade, amados, no que temos falado ao longo dos meses sobre amuletos no mundo cristão. Bom, de repente alguém está chegando agora, não vai compreender muito bem, recomendo que assistam, hoje é a 15ª mensagem sobre o tema, já foram 14 mensagens a respeito desse tema, cada mensagem com um tema diferente para esclarecimento dos irmãos. Então deixa eu atentar, para quem está chegando agora, que entenda o seguinte. O que é amuleto? Amuleto é onde eu aponho minha confiança, minha fé. Bom, nós cristãos temos que apoiar nossa fé única e exclusivamente em Deus e em Jesus, porque Ele é o mediador da nova aliança, e a Bíblia fala que não há... só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, mais nada nem ninguém. Entenda bem, a Bíblia é clara e enfática. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Amém? Então entenda o seguinte, queridos. A partir do momento que eu me apego a um objeto, não importa a origem desse objeto, tá? Não importa qual objeto que seja, qual a sua origem. Um exemplo, uma caneta. Você vai receber a caneta consagrada para escrever um pedido e vai ser abençoado. A partir do momento que eu apoio minha fé nisso aqui, isso aqui é um amuleto. Entende? E se é um amuleto, ele se torna um ídolo. E se torna um ídolo, é pecado contra Deus. Que isso, irmão? Você está sendo radical demais. Não, irmão. É o que a Bíblia diz. Já deixei outras mensagens aqui. Se nós lermos o livro de Juízes, Juízes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, vamos entender o quão grave é a idolatria perante Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são palavras de minha própria escritura, a palavra de Deus que está dizendo isso, amados. Então, se eu apoio a minha fé em algo ou alguém que não é o Senhor, eu estou gerando uma idolatria disfarçada. Não, porque eu confio, não, mas é isso, não, mas é aquilo. Não importa o termo que usem. É um ponto de contato da fé, isso não existe. Já deixei isso aqui bem claro que isso não existe. Ponto de contato, não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e do fato das coisas que se não veem. Se eu não vejo, como é que eu posso apoiar minha fé? Eu vou apoiar minha fé no sobrenatural. O mundo ao meu redor pode estar de pernas para o ar, de cabeça para baixo. Parece um furacão passou no local. Só que eu tenho que olhar para frente, para Deus. Depositar minha confiança em Deus e em Cristo. E nada mais. Ponto final. É desse jeito que a palavra de Deus nos ensina. Não estou criticando ninguém, nem citando nome, instituição, nada. Estou aqui ensinando a palavra de Deus. Pura e simples. A palavra de Deus é simples. Os homens, nas suas torpes e ganâncias, que criaram várias coisas, seja quais quer que sejam seus propósitos, para iludir o povo, e não estão pregando mais o que deveria ser pregado. Então, dentre todos os temas que já foram falados hoje aqui, hoje é até um pouco difícil de intitular o tema de hoje, que é grupos específicos de pessoas. Como assim, irmão? Você vai entender.
né? Antes de mais nada, como de praxe, você não gosta de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, né? Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha tanta comunhão com Deus que ele chega a citar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Algumas versões dizem: aprendei de mim como eu tenho aprendido com Cristo. Ponto. Então ele diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Perdão. Lembrando que insensatez, nesse caso aqui, insensatez de Deus, está entre aspas, porque Deus não é insensato. E a fraqueza de Deus também entre aspas, porque Deus não é fraco. Tá? Romanos, capítulo 15, versículo 18, diz o seguinte: porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do Messias, que o Messias, realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência, mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres, mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho proclamei plenamente as boas novas do Messias. Paulo era um homem letrado de linhagem sacerdotal, conhecia bastante o Antigo Testamento, e quando ele se converteu e foi aos pés do Senhor, ele pregava Jesus Cristo crucificado e nada mais. Não tinha invenções, não tinha conversa, pura e simplesmente. Ele pregava poder de Deus, sabedoria de Deus. Unção, através da unção do Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Ele não precisava de artifícios, de artimanhas, de barganhas, seja lá o que for, para enganar o povo e levar a Cristo. Porque muitos, quando são enganados, você não está indo a Cristo. Você está indo atrás de um homem que prega um montão de coisa, menos a Jesus Cristo crucificado. Menos arrependimento dos pecados. Se você rouba, não rouba mais. Se você se prostitui, não prostitua mais. Se você adultera, não adultere mais. Essa é a essência do Evangelho. Arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender todos os dias, com sinceridade de coração, com alma e com o espírito contrito, porque é isso que agrada a Deus. Porque somos pecadores. Sou pecador tanto quanto você. Porque a palavra de Deus é clara, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Então, irmãos, é importante que os irmãos tenham conhecimento disso. Que é por meio de Cristo a nossa salvação. Então, como eu falei, né, que o título da mensagem de hoje é um pouco difícil, só um grupo de pessoas específicas. Mas os irmãos vão entender, né? Vamos ler comigo Gênesis 14:14, né? Que diz o seguinte: quando Abraão ouviu que seu sobrinho foi levado cativo, ele liderou seus homens treinados, que nasceram em sua casa, 318 deles, e seguiram em perseguição até Dan. Não vou ler o texto todo para não prolongar, né? Então, vamos lá. Por que eu citei grupos de pessoas específicas? Porque há locais, né, igrejas, que venha para a campanha dos 318, que você vai ser abençoado. Quem nos abençoa é Deus, irmãos. Quer dizer, irmão, você está dizendo que não podemos receber oração de ninguém? Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz: orai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Entendeu? Assim, mas não é uma campanha de pessoas, de grupo de pessoas, quantidade com base nesse texto, isolado, dizendo, porque campanha 318, ou campanha dos valentes de Davi, que está registrada em 2 Samuel 23, do 8 a 39. Que você vai ser abençoado, que você vai ter uma vida próspera. A palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros, sim. Eu não vou ler o texto de
2 Samuel, mas os irmãos podem anotar, né, quiserem ler em suas casas, com as suas Bíblias depois, 2 Samuel 23, 8 a 39. Esse mesmo texto também é registrado em 1 Crônicas 11, do 10 a 47. Não vou me prender porque citam só muitos nomes, e o contexto ele não traz um pouco fora da mensagem. Então, para não prolongar, eu só citei porque existem campanhas dos 318, como ali em Gênesis, quando Abraão foi libertar seu sobrinho Ló. Os valentes de Davi, venham para a campanha dos valentes de Davi. Eu tenho que ter compromisso com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus. Entenda, irmãos. O objetivo da palavra de Deus é trazer salvação em primeiro lugar para a nossa alma. Trazer luz nas trevas que habitam em nós. A partir do momento que você se converte, para que o Espírito Santo ele possa entrar em você, limpar e fazer morada. Para que você depois disso possa transmitir luz. E isso é um processo. Porque primeiro vem a conversão, depois a santificação. É um processo, é dia a dia. Já citei mensagens aqui, às vezes é necessário, né, matar não é só um leão por dia, 10 leões, 50, 100, 1000 por dia, se necessário for, para você manter a sua comunhão com Deus, a sua fé inabalável em Deus, e o seu compromisso com Deus e a sua salvação. Esse é o pilar principal da palavra de Deus. Arrepender do velho eu, da velha natureza, e me despojar da velha natureza. Não é uma campanha de 318 ou dos valentes de Davi que vai trazer mudança para a minha vida. É meu compromisso com Deus, é minha comunhão com Deus. O Pai das luzes, como está em Tiago, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, desde os tempos antigos, estabelecido por Deus, foi dessa forma. Então, não são campanhas que vai te levar a Deus. Campanhas com motivos obscuros, não me importa. Você tem que ser levado aos pés de Cristo. Todos os dias. Nós temos que ser levados aos pés de Cristo todos os dias. E nos humilharmos perante Ele. Então crie o hábito, irmãos. Antes de sair de casa, dobre seu joelho, ora, leia a Bíblia. Eu sempre ensino isso aqui. Tenha sua comunhão com Deus. Tenha sua vida com Deus, sua intimidade com Deus. Amém? Atos, capítulo 12, versículo 5. A oração me mostrava que a oração é importante. Não é uma campanha específica para você ser abençoado, ter vida próspera, não, irmãos. Mas olha como eu não estou dizendo que a gente não deva orar um pelos outros. Não estou dizendo isso, até porque eu estaria fugindo da palavra de Deus. E o objetivo do canal é de trazer você para o conhecimento à luz da palavra de Deus. Por isso eu sempre leio os textos bíblicos aqui, para quebrar qualquer algema, qualquer amarra de qualquer coisa, de qualquer amuleto. Porque amuleto é idolatria, isso não agrada a Deus. Ponto. É desse jeito. Ah, porque irmão, não, você pode ler toda a palavra de Deus, você vai entender isso. Atos capítulo 12, versículo 5. Diz o seguinte: Pedro então foi mantido sob guarda na prisão, mas fazia-se orações intensas a Deus. A igreja estava reunida na casa de alguém, a Bíblia não relata quem, não sou eu que vou citar nomes. Na casa de alguém, a igreja estava reunida, fazendo orações intensas a Deus. Por Pedro. A favor dele, pela comunidade messiânica, pelos cristãos. Essa Bíblia, ela, como eu já citei algumas mensagens, ela é mais fiel aos manuscritos originais. Então tem termos que está um pouco diferente da Bíblia que a gente usa tradicionalmente. E caso o irmão queira saber qual é essa Bíblia, pode escrever para o e-mail pregadorlogos@gmail.com e eu vou ter o maior prazer em responder. Amém? Então, voltando à mensagem, veja, Kefa, Pedro, então foi mantido sob guarda da prisão, mas fazia-se orações intensas a Deus a favor dele por toda a comunidade messiânica, por todos os irmãos em Cristo. Então, havia sim orações.
Mas não era a campanha dos 318. Não eram os valentes de Davi, não. Era a igreja de Cristo intercedendo por Pedro a Deus. Senhor, livra o teu servo. Ele vai morrer, livra o teu servo. Só citando isso como exemplo. Porque a Bíblia só diz que a igreja fazia oração por Pedro. E para encerrar, Colossenses 2, a partir do 14 e 15. Ele, Jesus, removeu a lista de acusações existentes contra nós, por causa das regras. Ela era um testemunho desfavorável, contudo, ele, Jesus, a removeu ao pregá-la à estaca de execução, despojando os governantes e as autoridades de seu poder, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Vou ler na versão que os irmãos estão mais acostumados, para que tenham melhor entendimento. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões, aqui nessa versão estou lendo o versículo 13 também, tá? 14 e 15, Colossenses 2, 14 e 15, vou ler o 13 também. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os vossos delitos, os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem triunfou na cruz foi Jesus. Nós somos salvos em Jesus. Nós recebemos graça e misericórdia de Deus por intermédio de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz em João 15: tudo que vós pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então você vai ao Pai em nome do Filho, e Ele vai fazer. Está escrito em João: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, e a vossa alegria será completa. Então, irmãos, fechando com esse texto de Colossenses, capítulo 2, do 13 ao 15, vocês podem ler na sua Bíblia, vocês entendam o seguinte, que a salvação é em Cristo Jesus. Não é um amuleto, não é uma caneta, um objeto ou uma campanha de grupo de pessoas, como eu citei, não que não se faça orações, mas eu não posso me apoiar em grupo de pessoas. Que eu vou ter vida próspera, vou ser abençoado, vou ser salvo. Quem nos salvou foi Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Não os valentes de Davi, não os 318 de Abraão, não. Foi Jesus. Amém, amados? Então, encerrando a mensagem de hoje, desta noite, né, com esse tema, como esse tema um pouco difícil até de colocar um tema específico, mas entendam, tudo é por Ele, para Ele, Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A nossa salvação está em Jesus. A nossa santificação está em Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. As nossas bênçãos é graça e misericórdia de Deus, mas em Jesus. Porque é um texto que diz que graças dou, ó Deus, que graças dou ao Pai, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos faz triunfar, sempre nos conduz em triunfo, perdão. Graças ao Deus e Pai, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então nós temos triunfos em Cristo. Não é campanhas 318, não é nada disso. Então se apeguem a Deus, amados. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração. Mais uma vez gostaria de pedir aos irmãos que deixem seu like,
e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Amém, amados? Porque é em Cristo que somos salvos. É em Cristo que conquistamos. Amém? Gostaria de encerrar essa mensagem de hoje com uma oração. Que Deus venha estar abençoando nossas vidas. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar a cada coração, a cada mente, Pai, e penetrar, que a Tua palavra venha penetrar juntas e medulas, alma e espírito de cada um, Pai, para que todos os grilhões do inferno, todas as amarras do diabo, todo o engano do diabo que tem sido pregado, enganando pessoas, Pai, venham cair por terra agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, nome, ó Pai, que Tu estabeleceste sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, abençoa, Deus, no final de sábado, o domingo, os dias da semana que virão, Pai. Vem estar abençoando cada vida, assim como o familiar de cada um representado, que está presente, ó Deus, neste canal, ouvindo essa mensagem, Pai, onde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor venha estar abençoando, iluminando a mente e os corações de cada um, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, excesso da vitória, porque é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de me despedir e agradecer, em primeiro lugar, a companhia de todos e me despedir até o próximo sábado, mais uma vez com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Eu, irmão Rômulo Carvalho, mais uma vez peço, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que vidas venham ser alcançadas e que entendam o verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Amém? Shalom, uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos.